zumbido, pressão intracraniana, sono e sonhos perturbadores, dentre outras coisas, são sinais de um processo de elevação espiritual. Só que não. Fique comigo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Este é mais um daqueles episódios que nós estamos falando sobre autodefesa psíquica e proteção espiritual. Nesta série de vídeos, como eu venho falando com vocês aqui, a gente tem procurado informar vocês sobre não só o programa de treinamento que vai acontecer o mais breve possível, mas também dar alguns pressupostos para que você possa estudar sobre esse assunto com muito mais segurança. Tá? Eu interrompi a linha do meu cronograma de vídeos. Na semana passada nós falamos sobre virtude, eu tinha umas outras coisinhas para falar agora sobre coisas mais técnicas, mas surgiram algumas discussões nas redes sociais e eu acho muito importante que a gente fale sobre isso. Eu já falei aqui sobre energia, falei da importância desse tema, da compreensão do que seja energia. Não existe energia nem positiva nem negativa. Energia é a capacidade que um sistema tem de executar no trabalho. Única e tão somente isso. Nada mais, nada menos. Está aparecendo agora um termo muito recorrente, que é frequência vibracional. Frequência vibracional é a mesma coisa que eu falar para você, eu saí para fora, eu entrei para dentro. Se a frequência, ela tem vibração, se tem vibração, ela tem frequência. A frequência vibracional é mais uma daquelas expressões ditas pela boca e pensadas, se é que pensa, por aquelas pessoas anencéfalas, que não têm absolutamente nenhuma capacidade de raciocínio sobre esse tema. Isso é irritante, principalmente para mim, que sou professor de física. Eu tenho dificuldade de me relacionar com essas pessoas em termos linguísticos, que são pessoas desprovidas de conhecimento sobre isso, e pega essa expressão, frequência vibracional, e leva isso para o campo da metafísica, do campo do misticismo, para o campo do esoterismo, para o campo do espiritismo, mistura física quântica com espírito, é uma confusão dos infernos. Tá? E uma coisa mais premente que estão circulando agora, sobretudo por essas questões desse problema que nós estamos vivendo no mundo contemporâneo, essa falta de liberdade, esses exercícios de engenharia social. E aí alguém, não é alguém, é muita gente, sobretudo aquelas pessoas que têm um protagonismo junto ao seu grupo. Por exemplo, um dirigente de uma casa espírita lida com alguns grupos que mexem com o comportamento das pessoas e tudo mais, coachings e tudo, todas essas. Eu não estou aqui sendo irônico, não estou aqui diminuindo o coach, eu estou sendo irônico, porque a profissão de coaching é tão sofisticada, é tão de alta complexidade, que tem também pessoas tornando isso muito simples. E não é. E o programa de autodefesa psíquica e proteção espiritual requer um conhecimento aprofundado sobre assuntos de alta complexidade. Senão, desculpa, vai fazer outra coisa. Você quer entender sobre esse assunto, você precisa ter noção clara e objetiva de alguns aspectos. E hoje, recentemente, a gente tem visto aqui nas redes sociais e também nas discussões dos grupos de discussão, questões de elevação espiritual. Então eu vou começar com uma história. É possível que eu já fiz isso, tá? Que a gente vá para uma academia, aqui do nosso bairro. Aqui no meu bairro tem uma academia ótima, pessoas maravilhosas. Então você vai para essa academia por uma razão. Você gostaria de ter um pouquinho mais de músculo, fazer musculação, ter um pouquinho mais de performance com o seu corpo.
É possível que isso aconteça? Sim, absolutamente possível. Eu faço isso, só não estou fazendo agora porque eles estão lá em reforma, tudo, mas eu vou à academia fazer este trabalho. Ter um pouquinho mais de condição, um pouquinho mais de condição muscular. Gostaria que fosse de outro jeito, tá? Mas eu faço isso porque é legal, é bom, faz bem para a saúde, né? Então, a hora que eu vou para esse ambiente exige um pouquinho mais de esforço além do normal. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa indolente para atividade física, tá certo? Provavelmente você provavelmente gosta de fazer exercício físico e vai para uma academia ou tem uma rotina cotidiana para você ir para o próximo nível, melhorar a sua performance dentro do âmbito da sua saúde e do seu bem-estar. Então o que é que você faz? Você faz uma alimentação adequada, é prazeroso para você cozinhar, é muito gostoso. É prazeroso para você ter uma atividade física, onde você vai se encontrar com pessoas e quando você está lá, pô, tem uma alegria, está todo mundo descolado, as pessoas são legais e tudo. Aí chega no final do treino, porra, cara, você está com uma dorzinha no músculo, você está sentindo aquela sensação de hipertrofia, mas porra, cara, que legal, porra, que coisa bacana. Estou indo para o próximo. Daqui a pouco, passado alguns meses, enfim, passado um determinado tempo, você olha que você realmente evoluiu para aquela condição, para a condição física. Tá certo? E nessa condição física você pode fazer coisas que anteriormente você não fazia. Por exemplo, você consegue caminhar mais, você consegue ter uma melhor disposição. Você gostaria de fazer, por exemplo, fazer trilha? É uma coisa que eu realmente gosto, é gostoso pra caramba, você ir pro mato e tal, passear, fazer piquenique e tudo. Só que se você não tem esse condicionamento, fica mais difícil para você fazer uma trilha e outra coisa, fica difícil até para você acompanhar um determinado grupo. Ah, eu tenho um casal aqui, eles eles adoram viajar. E quando ele deixou de trabalhar, deixou de fazer, ele começou a fazer viagens com grupos de excursão. O que aconteceu? Esses grupos de excursão, gente, é uma maratona, todo mundo correndo para cima, para baixo e tal, não sei o quê. E eles começaram a se sentir deslocados, porque já são pessoas que já passaram dos 55 anos. E o que eles fizeram? Começaram a fazer um treinamento numa academia, porque eles gostariam de fazer as suas viagens e não ser um estorvo para o grupo, por serem velhos, por serem idosos, velho, né? E aí eles estão fazendo esse trabalho e fazem até hoje o seu treinamento físico para isso. São pessoas adoráveis, são seres humanos da melhor qualidade, eles sempre quando voltam de viagem tem a delicadeza de me trazer uma lembrancinha, um presente, uma bebida, alguma coisa assim, um mimo, tá? Então eu estou contando essa história, fazendo essa volta toda para você aqui, que quando você quer ir para o próximo nível, ou quando você está se encaminhando para o próximo nível, nenhuma das etapas representa sofrimento e dor. Não. Talvez dor, é possível sim que você tenha um pouquinho de dor. Mas essa dor, ela não é subsequente à dor, ela não traz um sofrimento. Tá? Por que traz dor? Você terminou de fazer o exercício físico, você pode sentir um pouquinho de dor na musculatura. Mas daqui a pouco isso passa. Você hidrata, você faz um alongamento, isso passa. Só que dentro do âmbito do processo espiritual, as coisas são exatamente do mesmo jeito. Se você quer ir para o próximo nível, você está se preocupando em ascender para um nível vibratório, de frequência vibratória, ai se fuder, de ir para o próximo nível, para um nível vibratório adequado à tua condição existencial, adequado à tua urgência ou à tua necessidade para aquele momento, puxa vida, você vai ter que fazer um esforço. Toda vez que a gente faz um esforço, esse esforço representa algo doloroso, porque você vai ter que fazer algum sacrifício, sacro ofício. Você vai ter que fazer um trabalho muito específico e que vai demandar um pouco mais de atenção da sua parte. Estamos compreendidos até aqui? Muito bem.
Então, quando você começa a fazer as suas práticas, das mais variadas, eu num programa de autodefesa psíquica, proteção espiritual, eu mostro para você inúmeras práticas. Começa com a meditação básica, depois você vai para o trabalho de oração, depois você vai para a etapa de evocação, depois você passa por todo o processo de assentamento e ponto de força para a sustentação de um processo vibratório adequado para aquilo que você está se propondo, quer seja para a sua defesa pessoal ou mesmo caso você seja uma pessoa que necessite ir para o confronto e fazer confluências com forças astrais, você precisa ter uma condição vibratória adequada para isso. Você precisa estar num nível para fazer esse tipo de trabalho. E muitas vezes, este nível de trabalho não necessariamente é um nível angélico ou um nível transcendente. Às vezes você precisa ter trânsito nas camadas inferiores do processo. Então, ir e vir necessita conhecimento, técnica, manejo, destreza e tudo mais. Para isso, você precisa ter uma condição espiritual adequada, uma condição psicoespiritual adequada. E lembre-se, deixa eu deixar muito bem esclarecido aqui para você. Não são só as pessoas que ficam permanentemente em estado elevado de vibração que são pessoas altamente eficientes para executar determinadas tarefas, principalmente no submundo astral. Alguém vai ter que fazer o serviço sujo? Provavelmente pode ser você. Então você precisa ter capacidade de trânsito, de ir e vir. E você precisa estar bem com você mesmo. Então aí eu vou falar um pouquinho para vocês agora do que vem, o que vem sendo dito de uma forma tão fora de contexto que é absolutamente irracional. É digno de uma pessoa anencéfala, ou mesmo de alguém que tem pelo menos dois neurônios e um não conversa um com o outro. Por exemplo, a pessoa tem dores musculares. Você tem dor muscular por inúmeras razões. A principal é falta de nutriente. As dores musculares são decorrentes de falta de nutriente. Ah, Flávio, mas eu fiz exercício e estou com uma sensação de hipertrofia. Isso é outra coisa. Nós já falamos isso anteriormente. Isso é outra coisa. Você está com dor muscular, você está vivendo normalmente, fazendo seu trabalho, dando uma caminhada, aí você começa a sentir dor muscular. Está te faltando nutriente. Este é o primeiro olhar que você tem que ter. Observa se não te falta nutriente. Eu não vou aqui enumerá-los, tá? Mas o básico do básico do básico, principalmente de cálcio, magnésio e zinco, se você está com carência desses nutrientes, posso te assegurar, isso não é ascensão espiritual ou elevação a níveis de frequência vibratória elevada. Vá pro cacete. Isto é falta de nutriente. Assim mesmo nas dores nas articulações. De repente você tem uma dor numa articulação. Você pode estar com desgaste. Você pode estar fazendo uma osteoporose. Estou dando um dos múltiplos sintomas que você pode estar apresentando. Isto não é sinal de elevação espiritual. Se você juntar os dois, dor muscular e dor articular, como sendo, quanto mais sintomas eu juntar, mais próximo da definição eu vou ter. Se você tem febre, tosse, diarreia, tem febre, tem tosse, perdeu o paladar, perdeu o olfato, tá com tosse, tá espirrando, tá com diarreia. Se eu começar a juntar esses 5 sintomas, eu posso eventualmente dizer para você, provavelmente você está contaminado com o vírus da peste chinesa. Isso não é elevação espiritual. Isso é contaminação com o vírus da peste chinesa. Você vai ter que tomar o sulfato de hidroxicloroquina, vai ter que tomar azitromicina, vai ter que repor zinco, vai ter que tomar vitamina D. Cuidado, se você tiver comorbidade, você pode ser entubado. Isso não tem nada a ver com elevação espiritual. Isso é falta de cuidado com a sua saúde. Letargia. Letargia é a hora que você está essa coisa fatigada. Você acorda com fadiga,
Você está no meio do seu dia, está com fadiga, faz uma análise, faça um exame de consciência. Você está tendo tempo para fazer seu repouso? Você está se alimentando adequadamente? Essa fadiga não pode ser decorrente daquelas dores musculares e dores articulares que você tem. A fadiga é outro elemento importante para a análise indicativa como sintoma de falta de nutrientes. Se você tiver nutrientes adequados no seu corpo, está se alimentando adequadamente com base naquilo que você realmente necessita e precisa, a fadiga ela não vai existir. A fadiga, por exemplo, pode dizer, eu estou fatigado hoje. Caramba, você passou o dia inteiro, passou o dia todo na praia. Ótimo, gostoso. Você nadou. Você fez uma baita de uma caminhada, chegou de uma trilha, você está cansado? Claro. Está fatigado? Claro. Isso não é sinal de elevação espiritual. Isso é resultado de uma atividade mecânica, de uma atividade física que deixou você extenuado. Está com tontura e zumbido. Eu tô fazendo aqui, olhando aqui que eu estou com o meu teleprompter aqui um pouquinho do lado. Zumbido e tontura. Zumbido e tontura é um processo ligado ao fígado e à vesícula biliar. Batata. Tá? Então, se você está apresentando estes sintomas, eu recomendo a você a primeira... Flávio, mas eu ouvi falar que o fígado e a vesícula biliar tem a ver com raiva, ressentimento e ódio. Então, vamos seguir por aqui? Então, se você está com tontura e zumbido, você não está em fase de elevação espiritual. Você está com raiva, ressentimento e ódio. Então vai cuidar do teu perdão. Vai cuidar do teu amor. Não vai mexer com elevação espiritual agora. Vai cuidar disso. Tenha paciência. Tenha paciência. A outra coisa é a questão na mudança na qualidade do sono. O que é a mudança na qualidade do sono? Do sono e dos sonhos. Tá? Então, via de regra, as pessoas que apresentam, olha só que eu vou te falar, presta atenção e checa isso em você. Se você está se identificando, Flávio, opa, ele vai falar de mim agora. Eu tô com questões perturbadoras com relação ao sono e ter um sono picado e tô tendo sonhos que são sonhos perturbadores. No nosso programa de autodefesa psíquica e proteção espiritual, eu faço um elenco de atividades de sonho, tipos de sonho que você tem, e vou elencar com um tipo de processamento biológico, dependendo da área, do fígado, do coração, do pulmão, dos rins, do estômago, dos intestinos, dependendo da área onde existe um processo, uma disfunção ou uma anomalia, você vai ter sonhos recorrentes nessa determinada área. Isto é indiscutível. Isto vem sendo estudado há milênios. Eu vou explicar isso para você com detalhe no programa. Agora não vem ao caso. O que acontece então com relação às questões de sonhos perturbadores? É muito comum e é recorrente. É muito comum e recorrente é frequência vibratória. É entrar para dentro e sair para fora. É recorrente que você pode ter um tipo de alimentação noturna. Você faz isso de forma continuada. Um tipo, come à noite. Tá? Eu sempre vou recomendar, você vai fazer um trabalho de autodefesa, você vai treinar para autodefesa psíquica, proteção espiritual, muitas coisas que você não vai mais fazer é comer à noite. Acabou a folia de comer à noite. Ai, Flávio, eu gosto tanto de comer uma pizzazinha à noite. Pois bem, tudo bem, não estou dizendo para você não comer a pizza à noite. Agora, se você tem uma conduta, uma lida dentro desta área, eu vou recomendar a você que você tenha cuidado ao 4h30, 5 horas é a sua última refeição. Ponto pacífico. Então, se você está tendo sonos e sonho perturbador, faça essa experiência. Faça um esforçozinho hoje mesmo, não sei que hora que você está assistindo esse vídeo. Faça o seguinte, vou fazer hoje nos próximos 5 dias. 5 dias, não mais, não menos. Faça exatamente isso. Quando chegar mais ou menos 4h30, 5 horas da tarde, você interrompe a ingesta de alimento. Ah, Flávio, eu vou ficar com fome? Pode ser que sim, pode ser que não. Tome uma xícara de chá, não coma nada. Não pode... uma torradinha? Não. Vou comer uma castanha? Não. Não faça nada que possa ativar as suas funções digestivas. Certo?
tome um chá. Um chá pode ser com umas gotinhas de estévia, se possível sem adoçante, sem absolutamente nada. Um chá que lhe convenha. Um chá que tenha um efeito de relaxamento muscular. O capim-limão, por exemplo, é um deles que tem uma ação de relaxamento muscular excepcional. Tá? No programa a gente vai falar sobre ervas. E você experimenta. Se você tiver tendo sonhos perturbadores depois desses 5 dias, eu vou vir com a segunda afirmação. Você está dormindo em cima de um local irradiado. O local onde você mora, embaixo da sua cama, por exemplo, pode ter fenda, falha, fratura, percolação de água, atividade sísmica das mais variadas, e isso de alguma maneira induz o seu sono a ter uma condição perturbadora. Segunda coisa, se mesmo assim você não tiver, depois desses 5 dias de jejum noturno, você não tiver ainda tendo um sono tranquilo e reparador e eventualmente sonhos que possam trazer a você alguns elementos reveladores na sua vida, significa também que você está dormindo próximo de radiações eletromagnéticas à sua volta. Tomada, carregador de celular, tablet, televisão dentro do quarto, está dormindo com um abajurzinho no cantinho. Tudo isso. Então, o sono ele tem que ter estas características. O ambiente tem que estar 100% escuro. Ai, mas eu gosto de ver uma televisãozinha antes de dormir. Tudo bem, na sala. Vai na sala, assiste um filme. Alguma coisa que te encante. Um filminho mais ameno. Assistir um documentário que te instrua, que te traga coisas legais, um documentário que possa aumentar o teu nível intelectual, que possa fazer você fazer uma reflexão calma e serena. Aí depois você vai para o seu quarto e vai dormir. Se você quiser ter um sono gostoso, bem preparado, tenha ao lado da sua cama um abajur, uma luminária adequada e um livro. Um livro. Leia 3, 4 páginas de um livro. Uma obra que possa te trazer inspiração, uma obra de um filósofo. Leia São Tomás de Aquino, leia Sertilange, leia Balzac, por exemplo. Então tem vários autores aí que me lembrei de 3 agora. Estão ali na beiradinha da cama, que vai te trazer uma profunda inspiração. Se você está tendo sonhos perturbadores, eu já dei as razões. Isso não é sinal de elevação espiritual. Isso é problema na tua vida. Tá? Lapsos de memória e pressão no crânio. Lapso de memória tem a ver com atividade neurológica. Você está perdendo oxigenação cerebral. Fique certo disso. Pressão intracraniana. Se você estiver tendo pressão na cabeça, pressão em cima, ou pressão que você sente pressão intracraniana, que são aquelas pressões laterais aqui, são sintomas laterais, quem apresenta as anomalias do cérebro ou problemas intracranianos, eu recomendo a você que se você está tendo isso, não é para você ir para centro espírita e não é para você ouvir quem quer que seja. Eu recomendo que você procure um neurologista e que ele faça uma tomografia. Você pode estar apresentando algum problema no cérebro, isso não tem nada a ver com o processo de elevação espiritual. Isso tem a ver com algum problema que eventualmente possa estar trazendo a você uma situação que, se visto rapidamente, isso pode ter uma cura tranquilamente. Beleza? Tá, Flávio, então como é que eu sei que eu estou indo para o próximo nível? Meu próximo, eu estou aumentando a minha frequência vibratória. Eu estou sendo bem irônico com isso, para você largar de dizer essa bobagem, tá? Se por alguma razão você diz isso dentro do teu ambiente de discussão, reflita sobre isso. Frequência vibratória é entrar para dentro, sair para fora. É dizer a mesma coisa. Então, se você está indo você está sentindo que está indo para o próximo nível vibratório, nenhum desses sintomas são decorrentes desse processo. Tudo isso que eu falei para você, você está doente. Você está doente. Você está precisando de cuidado médico, de cuidado terapêutico. Você está precisando se alimentar adequadamente, está precisando dormir. Você está virado. Quem apresenta estados de elevação espiritual? Número 1.
são pessoas naturalmente amorosas. Você foi para um outro nível vibratório, você experimentou um outro nível vibratório. Quando eu coloquei assim, não significa necessariamente ir para um nível elevado, a frequência mais alta é melhor e a frequência mais baixa é pior. Não, não é isso. É quando você sai de um nível vibratório e vai para outro nível vibratório, você tem a capacidade de fazer este trânsito. Tá? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito bacana. Inclusive este exemplo, eu aprendi isso com o Wagner Borges numa das experiências que eu tive durante um bom tempo da minha vida com o meu sogro, que já é falecido. Eu posso contar essa história num outro momento. O detalhe dessa história é sair de onde você está no momento de contenção ou no momento de sono, sair de onde você está e ir para um nível vibratório onde transita, onde vibra espíritos famintos, espíritos de baixo tensor vibratório, se a gente pode dizer assim para ser didático. Então, baixar o teu nível vibratório, ir para uma condição espiritualmente dissociada da sua condição existencial presente, e ir para um nível vibratório de dificuldade, de choro, ranger de dentes, dor e sofrimento, e produzir uma ação amorosa dentro deste ambiente. Voltar dali, não volta com dor de cabeça, não volta com vômito, não volta com sensação de opressão no peito, não volta com tontura, não volta com zumbido. O sonho não é perturbador, mas sim revelador. Isto é sinal de elevação espiritual. Isto é sinal de que a elevação espiritual não é você estar aqui agora e no instante seguinte, ou depois de um período, tu te tornares um santo, a ponto de mijar água benta. De forma nenhuma. O processo de elevação espiritual, seria mais adequado você dizer o processo de transição espiritual. Eu vou para níveis espirituais onde eu consigo transitar de um lado para outro, de nível vibratório para outro, com leveza e com tranquilidade. Eu consigo transitar por isso. Se eu não conseguir fazer isso, significa que eu posso ter dor de cabeça, posso ter insônia, posso ter zumbido, posso ter dor articular, posso ter tudo, mas eu não vou conseguir executar tarefas no âmbito psico-espiritual. Fique certo que não. Na medida que você é realmente... O primeiro item é ser uma pessoa amorosa, ser uma pessoa misericordiosa, ser uma pessoa que tem compaixão pelo outro e compreendê-lo na sua essência. Compreendê-lo na sua essência não significa que você vai concordar com ele, que você vai ter capacidade de assimilar as suas mazelas e achar que aquilo é absolutamente normal e pedir aos céus que o perdoa. Isso não existe. Tá? É a tua capacidade de olhar para aquela situação e, se houver a necessidade de você fazer uma intervenção, quer seja levar, por exemplo, esse grupo de espíritos famintos para um nível vibratório mais elevado, ou facilitar a sua ida para as profundezas, porque muitas vezes este é o único fim, ou pelo menos esta é a etapa evolutiva daqueles seres, você tem que fazer isso com absoluta, plena e total misericórdia. Segundo item da elevação espiritual: conhecimento, sabedoria, o exercício intelectual, o uso superlativo da sua inteligência, construir recursos cognitivos, ter arcabouço intelectual para compreender e entender a diferença entre as inúmeras situações que te rodeia, quer seja no mundo físico, quer seja no mundo espiritual. Terceiro elemento: coragem e ousadia. A coragem e a ousadia é indispensável. Se você precisa, principalmente se você precisa transitar pelo submundo astral. Gente, não é mole. Quando eu digo gente não é mole, é a impressão que eu tenho todas as habilidades. E eu já estou velho para isso. E como eu digo com meu amigo João Cafarelli, nós já passamos da idade de fazer esse tipo de serviço. Fazíamos no passado, orientávamos, tinha que fazer, mas
tá tudo certo, deixa como tá. Mas para você ter esse tipo de trânsito lá, você precisa ter uma condição física adequada. Se você tem dor muscular, dor articular, zumbido, pressão no corpo, pressão no ouvido, tem mudança na qualidade do sono, formigamento, letargia, tontura, você não está preparado para fazer esse trabalho. Nem para ir para um lado, nem para ir para o outro. Por favor, você está doente. Você está doente. Então, se alguém disser para você que você está tendo elevação espiritual com sintomas clínicos, ria na cara dele. Deboche. Mas, gente, agora eu estou falando sério. Você não pode permitir. Aí também vai da tua coragem, vai da tua condição. Não deixe que essas pessoas digam para você como é que você tem que funcionar. A tua capacidade de autodefesa psíquica, a tua capacidade de proteção espiritual depende da sua sanidade física e mental. Nada mais, nada menos. Sanidade física, exercício físico moderado, hidratação, insolação, não é para ficar em casa, rua, exercício, alimentação e nutrição. Isso é básico. Com relação à tua parte intelectual, a tua parte intelectual também tem a ver com as questões ligadas ao processo espiritual. Intelectual, boa leitura, ter uma biblioteca sempre à sua disposição, participar de grupos de estudo de alto nível, ok? Fazer a sua meditação e oração, ter cuidado com isso cotidianamente, preservar o seu status vibracional de forma adequada. Se ficou claro isso para você? Ficou? Então como é que faça uma análise, comente aqui embaixo. Comente aqui embaixo. Como é que você está hoje em termos do teu processo de transição espiritual, não de elevação, de transição espiritual? Você consegue, num determinado momento, ir para um determinado nível onde existem entidades benditas, santificadas, iluminadas, que te tragam inspirações mais elevadas, que traz a paz interior para o seu organismo, você se sente bem e tranquilo. Ao mesmo tempo você consegue, através da sua prática, do seu trabalho, da sua intervenção, você consegue ir para um nível vibratório onde existe, por exemplo, formas obsessivas, formas astrais, espectrais, nocivas, espíritos famintos. Se você consegue chegar a este nível, reconhecer essa condição, fazer o seu trabalho ali, fazer aquilo que precisa ser feito, né? Sozinho ou escoltado, você consegue fazer isso e voltar para o seu estado natural, o seu status vivente e dizer, puxa vida, eu tive uma experiência que foi muito foda. Passei agora fazendo um trabalho no Vale dos Suicidas, encontrei algumas entidades espirituais que ali estavam, que são entidades que eu as considero referência no âmbito espiritual, tive a oportunidade de perceber a sua vibração, fui acompanhada por algumas entidades e pude, através do meu conhecimento, através da minha condição psíquica, espiritual e pelo meu status energético físico, eu consegui produzir algumas condições reequilibradoras naquele âmbito. E volto para o meu cotidiano com aquela experiência vívida na minha mente. Isso não me é perturbador. Isto me é, sim, um estado onde eu não é um estado de elevação espiritual. Longe disso. Isso é um estado onde eu consigo transitar para níveis vibratórios diferentes, entrar e sair dali sem absolutamente nenhum tipo de mácula. Se eventualmente tiver um arranhão, alguma coisa, mas que isso não represente, isso que represente até uma dor momentânea, mas não um sofrimento. Tá certo? Então, se você tiver um daqueles sintomas que eu falei ali, eu te recomendo. Você pode estar precisando de um médico e não de um dirigente espírita ou coisa que o valha. Tá certo? Isso que eu falei para você agora, para a gente ir embora, isso que eu falei agora aqui para você é parte integrante do nosso, que foi e é, né, parte integrante de todo aquele trabalho de orientação que nós demos ao longo desses anos todos para as casas espíritas que recorrem às nossas orientações. O nosso programa de autodefesa psíquica e proteção espiritual é um capítulo da escola de formação mediúnica de base e formação mediúnica avançada.
Então, aqueles que se acham, eu sou médium, eu sou isso, ok, bacana, vamos ver como é que você reage a um determinado tipo de comando espiritual. Você coloca a pessoa em confronto com uma situação como essa que eu te falei, do Vale dos Suicidas agora, a pessoa simplesmente se caga toda. Não tem manejo com o negócio, ela não está preparada para isso. Porque ela é uma pessoa ruim, porque ela não tem elevação espiritual, não é isso. Absolutamente não. Ela não está preparada para fazer a transitar entre níveis vibratórios diferentes. Eu repito, o nível vibratório santificado, angélico, não é diferente do submundo astral, dos vales trevosos dos espíritos famintos, dos vales dos suicidas, das pessoas que são realmente criminosas, assassinos, degoladores. A condição vibratória é diferente. Agora, o que acontece num tem uma característica e uma consequência. O que acontece em outro tem uma característica e tem uma consequência. Não é um julgamento. Aqui é bom, aqui é ruim. Quando você entrar nessa questão dicotômica, provavelmente a tua capacidade de análise, não estou falando do teu julgamento, a tua capacidade de análise fica comprometida. Tá certo? Então, esta é a ideia, este é o princípio, o que é conceitual é isso aqui. Então é isso que nós, dentre outras coisas, esse é um dos temas que eu gostaria que você refletisse. Caso você vá nos acompanhar no programa de Autodefesa Psíquica e Proteção Espiritual, é importante que você saiba exatamente disso que eu estou falando. Antes que você ingresse, faça um check-upzinho, vê como é que você está, vê como é que estão os teus indicadores bioquímicos, vê se você está sentindo alguma coisa, vê se você precisa melhorar a sua nutrição, siga essa orientaçãozinha, 4, 5 horas da tarde, para de comer, só vai comer no dia seguinte, tá? Tenta, eu tenho certeza que você vai ter ótimas experiências e claro, depois você me conta aqui embaixo nos comentários, tá bom? Deixo você um grande abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!